meus irmãos, neste tema, vida de santidade, eu não sei se você está aí com o seu guia, eu peço, inclusive, que você abra no estudo 14, na página 97, é o nosso estudo de hoje. Estudo 14, página 97, nós vamos analisar a introdução do estudo juntos. É uma introdução um pouquinho longa, mas ela é tão importante para começar a abrir o nosso entendimento, a fim de que a nossa mente ela seja direcionada à temática do que nós vamos ler nas Santas Escrituras. Tá bom? Então, eu convido vocês a abrirem no estudo 14. Então, diz assim, primeiro parágrafo nos afirma que esse tema de vida de santidade, que é o tema de hoje, ele é semelhante, não é idêntico, ele é semelhante, ele tem semelhanças com o estudo santificação, que foi o estudo passado. Mas nós vamos entender agora a diferença entre eles. Então, olhe lá no segundo parágrafo, diz assim, a santificação foca o processo contínuo pelo qual Deus transforma o caráter do crente para que ele se torne mais semelhante a Cristo. Entende? Então, a santificação foca no processo. E é o processo da nossa vida inteira, é o processo que envolve dia a dia, do despertar ao dormir, o processo durante o dia, o processo durante a semana, o processo durante o mês, o processo durante o ano, e assim vai se desenvolvendo por todos os anos da nossa vida. Isso é a santificação. Esse estudo enfatiza que a santificação é uma obra diária e progressiva, ou seja, não é estanque, não é ali um momento, ela é progressiva, ela é contínua, realizada pelo Espírito Santo, não por pessoas, não por líderes religiosos, e nem 100% por nós mesmos, porque nós temos apenas uma participação. Mas ela é realizada pelo Espírito Santo, de forma que o cristão é moldado continuamente. Tudo bem? Isso é a santificação. E a vida de santidade? A vida de santidade, por outro lado, é o chamado especial de Deus. Se você tem um marca-texto, uma caneta, um lápis, destaque isso. É o chamado especial de Deus para que seus filhos vivam afastados do pecado e dedicados exclusivamente a Ele. Ou seja, é um convite de Deus para uma vida diferenciada. Isso é vida de santidade, é o chamado de Deus. Então, esse estudo destaca que viver em santidade significa ter uma vida íntegra, guiada por princípios que refletem o caráter de Deus. Quando Deus faz o convite para nós abandonarmos alguma coisa, neste momento, esse é o convite a uma vida de santidade. A santidade não é apenas um ideal, mas uma resposta prática ao que Deus é, demonstrada por meio de atitudes e ações que glorificam e honram o Senhor. Quando o Senhor Deus nos faz o convite, Ele espera de nós, para uma vida de santidade, Ele espera da nossa parte uma resposta. A resposta que nós damos ao Senhor, que favoreça isso, vai nos levar gradativamente a sermos moldados. Isso é santificação. O moldar, o ser moldado. Os dois temas se complementam e compartilham alguns elementos como a necessidade de Cristo e do Espírito Santo para viver em conformidade com a vontade de Deus. Meus amados, sem Cristo e sem o Espírito Santo, nada acontece. Nada acontece. No entanto, a santificação é mais voltada para o processo de transformação contínua, enquanto a santidade se concentra no chamado e na conduta de vida separada para Deus. Então, o Senhor chama, convida
e nós tomamos uma atitude amorosa, em obediência, em amor a esse chamado. E conforme nós formos atendendo aos diferentes chamados que o Senhor Deus nos faz, esse atender aos chamados de Deus, a uma vida de santidade, isso vai nos modelando pelo poder do Espírito Santo, né? Então, o restante vocês podem ler em casa, tá bom? Com mais calma, os 2 últimos parágrafos da introdução, e nós já vamos iniciar com a primeira pergunta, que é assim: o que significa viver em santidade? Vamos para o Novo Testamento, vamos para 1 Pedro, capítulo 1, próximo de Apocalipse. 1 Pedro, capítulo 1, vamos para o verso 15 e o verso 16. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16. Diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Olha só, Cristo fez um chamado há um tempo para mim e para você. Quando Cristo fez esse chamado para mim e para você, e nós descemos as águas do batismo, que são batizados, e se você não é batizado, o Senhor Deus, ele faz continuamente esse convite, porque quem crer, a palavra diz, quem crer e for batizado será salvo. Então, o batismo não é uma opção, é um imperativo, é uma condição. Enquanto houver graça, e Deus nos convidar, nos chamar para rendermos nossa vida a Ele por meio do batismo, então isso é um imperativo do Senhor para nós. Então, como é santo Ele que nos chamou e que nos chama ainda diariamente, Ele também diz: sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Toda, em todas as áreas. E aí o verso 16 diz assim: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Nós vamos ver ainda hoje no estudo na Bíblia onde está isso no Antigo Testamento. Então, se o Senhor, agora eu pergunto a todos que aqui estão, será que o Senhor Deus nos faria um chamado que fosse-nos impossível de atender? Jamais. E ele diz no verso 16, sede santos, olha só, porque eu sou santo. Vocês que são meus filhos e meus seguidores, cristãos, sejam santos, como eu sou santo. Então, o Senhor está dizendo aqui que nós precisamos seguir com Ele em santidade, sem desistir, porque o inimigo vai fazer muita coisa para nós desistirmos, muita coisa. Vai usar situações, circunstâncias, pessoas para nos fazerem desistir. Não desista. Sede santos, porque eu sou santo. E nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então não podemos desistir. Ainda há graça, ainda há oportunidade. Então vamos avançar. Vamos agora para o livro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Vamos para os versos 1 e 2. Paulo diz assim: suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então vamos lá. Este verso ele nos está dizendo, está nos mostrando o que o Senhor Deus espera de mim e de você. Ele espera que nós façamos um sacrifício. Está aqui a palavra escrita, tá bom? Um sacrifício vivo.
Um sacrifício vivo, queridos, não é algo simples de se fazer. Vamos voltar a nossa mente lá para a época do santuário tenda, que peregrinava pelo deserto. E ali o Senhor Deus, naquele santuário tenda, ele ensinou o povo como deveriam ser feitos os sacrifícios. Quais eram os requisitos? Nós vamos estudar sobre o santuário ainda aqui. E neste serviço do santuário, a pessoa ela tinha que fazer um sacrifício ali. Vocês acham que era fácil para o penitente, a pessoa que ali fazer aquela oferta daquele cordeirinho bebê, era um bebê, animalzinho, puro, imaculado, santo, inocente. Vocês acham que era fácil tirar a vida de um bichinho daquele? Não era fácil. Imagine Adão, que teve que fazer isso pela primeira vez. Tirar a vida de uma criaturinha inocente e muda do Senhor. Entende? Não é fácil. Então, o que o Senhor pede para mim e para você é um sacrifício vivo. E aí ele explica, Paulo explica, que esse sacrifício vivo, ele é santo e ele é agradável a Deus. E ele dá um nome a isso, que é o vosso culto, a vossa adoração racional. Tudo bem? Então, isso, a nossa mente, as nossas decisões, o que o Senhor Deus está usando aqui como figura que nós precisamos colocar sobre o altar os nossos pensamentos, as nossas vontades, as nossas decisões, para que ali, sobre aquele altar, se torne a nossa mente, o nosso culto racional, se torne um sacrifício vivo para o Senhor. Nós precisamos render ao Senhor o nosso culto racional, a nossa mente. E aí o verso 2 continua. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Olha só, o primeiro passo. Nós já depositamos o nosso culto racional, a nossa mente, no altar do Senhor. E aí vamos além. Sede transformados pela renovação, porque quando nós sacrificamos a nossa mente ali no altar do Senhor, nós estamos rendendo, abrindo mão da nossa soberania sobre a nossa mente, e nós estamos ali declarando que o Senhor Jesus Cristo é quem é o soberano sobre a nossa mente, sobre o nosso culto racional. Quando, aí vem, olha só, isso é língua portuguesa, aqui no verso 12 ainda, quando nós fazemos isso, depositamos ali, como sacrifício vivo, a nossa mente, as nossas vontades, os nossos gostos, o nosso querer, como sacrifício vivo diante do Senhor, quando nós fazemos isso, é que nós podemos, que é possível para mim, para você, receber o quê? Experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, não há paz nesta terra maior do que saber, ter a convicção de que nós estamos vivendo no centro da vontade de Deus. Não existe. Nós, ao vivermos no centro da vontade de Deus, o Senhor Deus nos dá a paz que excede todo o entendimento. É isso o que é um sacrifício vivo. E é isso que o Senhor pede de mim, de você. Vamos agora para Efésios, capítulo 4, mais para frente. Livro de Efésios, capítulo 4, verso 24. Efésios 4, 24, nos diz assim: e vos revistais do novo homem. Olha só, pega tudo que a gente acabou de ler em Romanos 12, 1 e 2, e agora a gente complementa com Efésios 4, verso 24. Depois que nós depositamos ali no altar do Senhor, como sacrifício vivo, o nosso culto racional, para experimentarmos qual é a boa, perfeita e santa vontade de Deus, aí vem o verso 24. E vos revistais do novo homem, a mente renovada pelo Espírito, que, segundo Deus, é criado em justiça e verdadeira santidade. Só quem pode criar
Só quem pode nos revestir do novo homem é o Senhor Deus, por meio da justiça que há em Cristo. No momento em que nós reconhecemos que nós nada somos, que nós nada podemos, e nós confessamos e abandonamos aquilo que faz separação entre nós e Deus. O que é que faz essa separação entre nós e Deus? Pecado. É neste momento, de forma imediata, instantânea, que o Senhor nos perdoa e declara a sua justiça sobre nós, a justiça de Cristo sobre nós. E ele não vê mais a Cleuma, um pedaço de carne cheio de pecado, mas ele vê Cristo na Cleuma, quando ela se arrepende. E é a mesma coisa com cada um de nós. Vamos lá. Vamos agora para o livro de Hebreus, mais para diante. Hebreus, capítulo 12, verso 14, é um verso bem conhecido. Hebreus 12, 14. E diz assim: segui a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual nenhum homem verá o Senhor. Sem nós tomarmos diariamente decisões de santidade, porque, queridos, o Senhor Deus nos convida todos os dias a nós abandonarmos aquilo que contamina a nossa alma e que faz separação entre nós e Ele. O Senhor nos convida todos os dias, e momento a momento. Com certeza, você já experimentou, já passou pela seguinte situação, de você estar cometendo algo errado diante de Deus. O Espírito Santo, ele fala, ele incomoda o nosso coração. E quando ele incomoda o nosso coração, nós só temos duas opções. Ou nós afastamos o pensamento, porque pelo nosso egoísmo, pela nossa dura cerviz, nós não queremos ceder a nossa vontade ao Espírito Santo, ou então nós nos rendemos. Só tem essas duas opções. E ao render, nós pedimos a misericórdia e a graça de Deus para vencer o eu maligno, porque, queridos, o nosso eu é terrível. Terrível. Então, seguir a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual, em algumas versões, está a santificação. Santificação, lembra que é o processo? A santidade é o chamado. E a santidade sem a qual nenhum homem verá o Senhor. Então, aqui neste verso, santidade e santificação se misturam, né? E se misturam como dois conceitos em um, porque somente com eles dois, atendendo ao convite de amor do Senhor e permitindo ser moldado pelo Espírito Santo, é só assim que nós poderemos ver o Senhor. Entende? Então, você com certeza está aí com seu guia de estudos bíblicos. Vamos ler o comentário que diz assim: o que significa viver em santidade? Viver em santidade significa estar separado para Deus, permitindo que Ele transforme nosso coração e nossas atitudes para que reflitam o seu caráter. Essa vida é possível quando entregamos, e aqui está a chave, essa vida de santidade ou em santidade é possível quando entregamos nossa vontade a Ele. Somente assim. Entregar nossa vontade a Ele. Muito bem. Por que Deus nos chama a viver em santidade? Pergunta 2. Agora a gente vai para o Antigo Testamento. Levítico 11, 44 e 45. Levítico 11, 44 e 45. Diz assim, porque agora é aquele verso que nós vimos no Novo Testamento e aqui ele está no Novo Testamento,
Foi por isso que foi citado no Novo Testamento: sede santo como eu sou santo. Lembra? Então, aqui foi citado pela primeira vez. Verso 44, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não contaminareis a vós mesmos com nenhum tipo de coisa rastejante que se arrasta sobre a terra. Aí está falando aí de alimento, mas olha agora para o verso 5, aqui é para tudo na vida. É um exemplo prático da alimentação, mas vamos para o 45. Porque eu sou o Senhor que vos fiz sair da terra do Egito para ser vosso Deus. Portanto, olha como o Senhor, ele enfatiza isso. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. O Senhor Deus não diria ao seu povo para fazer algo que lhes fosse impossível de seguir. E não seguir pelas próprias forças. Isso é algo que nós precisamos ter em mente. É impossível a santidade, é impossível pelas nossas próprias forças. O que o Senhor está dizendo aqui é o reconhecimento da necessidade da santidade. E a partir do momento em que há este reconhecimento, nós vamos recorrer ao único capaz de nos conceder a santidade, como ele é santo. Entende? Muito bem. Vamos agora para Novo Testamento, perto de Apocalipse, 1 Pedro 2,9. Vamos lá. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Nós conhecemos muito esse verso. Mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real. Olha o que o Senhor Deus fala do seu povo escolhido. Uma nação santa, um povo peculiar, ou seja, não é um povo igual aos outros, é diferente. Para que anuncieis, olha só, como o Senhor reconhece o seu povo como sendo tudo isso, por que o povo de Deus deve ser tudo isso? Para que possa anunciar os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós só podemos anunciar isso, meus queridos, se nós nos encaixarmos a este perfil que o Senhor declarou que nós devemos ter. E, mais uma vez, não é pelas nossas próprias forças. É impossível para mim e para você sermos santos como ele é santo, se não for pelo Espírito Santo de Deus, representante de Cristo aqui na Terra. Entende? Vamos agora para 1 João 3. Aqui no estudo bíblico pede para nós lermos o verso 3, mas nós vamos ler a partir do verso 1 para nós pegarmos o contexto mais amplo. Então, 1 João 3. 1 João, capítulo 3, nós vamos ler desde o verso 1, do 1 ao 3, e diz assim: contemple que tipo de amor o Pai nos outorgou, que fôssemos chamados filhos de Deus. Olha que tremenda declaração de amor do Senhor para mim e para você. Prova de amor, porque ele nos chama de seus filhos. Portanto, agora muita atenção, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a ele, porque não o conheceu. Então, não podemos esperar receber louvores do mundo se o próprio Cristo não recebeu aqui na terra. Não seremos louvados, não seremos exaltados. O mundo não conhece, o mundo que não conhece a Deus não nos conhece também. Vamos para o verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Agora aqui tem uma palavra no futuro. Haveremos de ser. Cristo está nos moldando e no momento, no abrir e fechar de olhos, ele nos transformará 100%. Lá na frente. Mas sabemos que quando ele aparecer, haveremos de ser semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo assim como ele é, na sua volta. E qualquer homem, agora o verso 3, e qualquer homem que tem nele esta esperança, a esperança de que ele nos receba, nos transforme naquele glorioso dia,
purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então, a expectativa do encontro com Cristo não permite que o crente desista do processo. Entende? O processo ele é contínuo. O processo ele não para. O processo ele não é estanque. É ali aquele não, ele é contínuo e ele é progressivo. Então, aqui, o que é que o Senhor está nos dizendo nesse fechamento com verso 3? Que se nós temos a esperança em Cristo, nós seremos como Ele é. Olha que maravilha! Porque Deus nos chama a viver em santidade, para sermos como Cristo é, para que nós não desistamos do processo. E vamos agora, no último verso, 2 Coríntios 6, vamos voltar um pouco, 2 Coríntios, capítulo 6, onde está 2 Coríntios? Aqui. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 17. Mas nós vamos ler o 16 e o 17. Então, vamos lá. E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Olha só, Paulo vai aqui falar sobre o templo, vai fazer uma comparação do templo físico com o templo templo do Espírito Santo. Então, vamos lá. E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivo, como Deus disse, eu habitarei neles e andarei entre eles, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, agora, olhem só, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisa imunda, e eu vos receberei. Queridos, esse sair do meio deles não é um sair, isolar-se, como se fosse um ogro, como se fosse um eremita, isolado da sociedade, isolado do relacionar-se com outras pessoas. Não. Do contrário, seria um evangelho falso. Porque o evangelho verdadeiro é um convite contínuo. Lembra da oração de Jesus, em João 17? Senhor, eles estão no mundo, mas não pertencem ao mundo. Eu oro por eles, para que eles estejam no mundo, mas não pertençam ao mundo. Ele orou não somente pelos discípulos, mas orou para cada discípulo dele que seria formado no decorrer das eras, após aquela oração. Então, o que é que o Senhor faz? Ele pede para nós que nós sejamos o bom perfume de Cristo. Nós não podemos, o nosso perfume não vai exalar se nós não estivermos, ele exala, mas ele não influencia, ele não vai tocar nenhuma vida de nenhuma pessoa, se nós não estivermos nos relacionando com outras pessoas. Então, este aqui, sair do meio deles e separai-vos, está nos dizendo para nós tomarmos as decisões que Cristo tomou, mesmo ali sentado na mesa com prostitutas, com publicanos, ele não se contaminou, mas ele estava ali sendo o bom perfume de salvação para aquelas pessoas. É o mesmo que ele pede de mim e de você. Então, meus irmãos, por que Deus nos chama a viver em santidade? Pegue aí no seu guia, olha o comentário, acompanhe. Deus nos chama a viver em santidade porque deseja que sejamos semelhantes a Ele, vivendo de maneira que o honre, refletindo o seu caráter santo a quem? Ao mundo, sendo o bom perfume de Cristo. Queridos, o Senhor tem um chamado para mim e para você. O nosso primeiro e mais importante chamado é ser o bom perfume de Cristo dentro da nossa casa, no nosso lar, para os nossos entes queridos, para aquelas pessoas que nós mais amamos na Terra. E depois, ele pede que nós sejamos para os nossos vizinhos e para todas as pessoas com as quais nós venhamos a ter contato. Esse é o chamado. Queridos, não há outra vida para nós. Não há vida, viver para nós mesmos. Não existe essa possibilidade para um servo de Deus. Nós não podemos viver para nós mesmos.
É impossível. Pergunta 3. Como a santidade afeta nosso relacionamento com Deus? Vamos para Tiago 4:8. Vamos lá. Tiago 4, versículo 8. Diz assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Queridos, é uma promessa. É impossível nós nos achegarmos a Deus sem que ele esteja ali imediatamente se inclinando a nós, para ter ali um momento de relacionamento conosco. Limpai vossas mãos, vós pecadores. Isso aqui é santidade. Precisa tomar uma decisão. E a decisão, ela só vem a partir do momento que há o reconhecimento do pecado. Quando há o reconhecimento do pecado, uma decisão pode ser tomada. Ou para permanecer no pecado, ou para pedir forças para Deus para vencer e nunca mais cair nele. E purificai vossos corações, vós de duplo ânimo. Uma pessoa de duplo ânimo é uma pessoa que fica oscilando aqui e ali, entre a verdade e o erro. Então, aqui é um convite. Você que está oscilando entre a verdade e o erro, entre a obediência e a desobediência, entre a entrega e a rejeição do chamado de Deus, purificai os vossos corações. É isso que o Senhor Deus está nos dizendo. Então, a santidade, ela nos chama, é um chamado para uma vida diferenciada. Aí vem Salmo 24, 3 e 4. Vamos lá para o Antigo Testamento. Salmo 24. Onde estão os salmos? Aqui. Salmos 24. Vamos para o verso 3 e 4, que diz o seguinte. E esse verso, queridos, estes versos do Salmo 24, que é o Salmo de Davi, são importantíssimos para a nossa reflexão. Olha só, é uma pergunta retórica, né? Primeiro, ele faz a seguinte pergunta. Ele pergunta e ele mesmo responde. Vamos lá. Quem subirá ao monte do Senhor? O monte do Senhor está lá no céu. Ou quem ficará em seu santo lugar? Ou seja, resumindo, quem irá para o céu? Verso 4. Aquele que tem mãos limpas e um coração puro. Queridos, isso só é possível com rendição. Primeiramente, há necessidade de haver um reconhecimento de que o coração é mau, de que determinadas atitudes estão em desagrado, em desarmonia com a perfeita, pura, santa e boa vontade de Deus. Aí, a partir do momento em que há essa conscientização, aí sim, o crente, a pessoa, ela sente aquela necessidade, sabe de quê? De ter um coração diferente desse que a gente está tendo. Eu sei que você já passou por isso. Eu passei também. Temos passado, todos nós, que estamos lutando contra o eu. E um coração puro, que não elevou sua alma para a vaidade. Aí fala aqui da modéstia. Não a modéstia apenas no vestir, mas a modéstia no falar, a modéstia no ser. A modéstia, ela não é só roupa. Modéstia é um estilo de vida. E nós, em breve, vamos ter uma série, assim, maravilhosa, bem completa sobre a modéstia cristã. E nem jurou enganosamente. A palavra diz que o nosso sim deve ser sim e o nosso não deve ser não. Ou seja, precisamos ter uma palavra apenas. Entende? Precisamos ser verdadeiros e honestos, transparentes, firmes no que é direito. Então, aqui o Senhor está nos dizendo as características de santidade das pessoas que irão para o céu. Vamos avançar. Vamos aqui para Mateus 5, verso 8. Evangelho de Mateus, capítulo 5, que são as bem-aventuranças, onde capítulo 5, 6 e 7 são as bem-aventuranças. Bem-aventuranças, né? Perdão, é o Sermão do Monte, não as bem-aventuranças. As bem-aventuranças é agora no verso 8, que diz assim, na minha versão não está bem-aventurados, está abençoados.
Abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Abençoados são os puros de coração, ou seja, os puros de mente, mente pura. E, queridos, o que o Senhor quer dizer com uma mente pura? Quer dizer que é uma mente que nunca, nunca, nunca pensa nada de errado, nada que contamine, não. A mente pura, o coração puro, ou seja, a mente pura que o Senhor Deus está nos dizendo aqui, é uma mente capaz de lutar contra aquilo que contamina e que entra aqui na mente. Um exemplo, se nós pensamos, um exemplo de um pecado espiritual, que é julgar o próximo. É um pecado espiritual. Então, neste pecado, quando vem esse pensamento de julgar um próximo, seja da família ou fora dela, e nós entramos em batalha de oração dizendo, Senhor, estou aqui eu novamente pensando isso de fulano, de tal pessoa. Senhor, eu tenho convicção de que este pensamento, isso que eu estou pensando, entristece o teu coração e me afasta não somente do Senhor, mas me afasta de todas as pessoas, porque isso vai contaminar a minha alma. Por favor, Senhor, eu rejeito este pensamento. Eu não o desejo, eu não quero que ele crie raízes na minha mente e nem no meu coração. Entende, meus queridos? Isso é a batalha da mente no espírito. É isso que nós precisamos fazer. E à medida que nós vamos repetindo isso, todas as vezes que isso vier na nossa mente, esse pensamento, lembrem, abençoados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, o Senhor Deus nos dá poder para vencer isso. Agora, queridos, nós não podemos nos esconder atrás de uma justificativa, dizendo, eu sempre penso assim. Não, não. É batalhar, é enfrentar o pecado, rejeitando esse pecado e pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor por sua misericórdia, para que nós não caiamos nisso. Entende? Perfeito. Vamos para o Antigo Testamento, Isaías 59, verso 2. Profeta Isaías 59, verso 2. Profeta Isaías, queridos, eu estou lendo agora, estudando o livro do profeta Isaías, e na introdução da minha Bíblia, que é a Bíblia Legado, diz o seguinte, que acho que, e eu deixo aqui de sugestão. Este foi um dos autores do Antigo Testamento que mais falou de Jesus. O livro de Isaías foi um dos autores do Antigo Testamento que mais falou de Cristo, né? E as profecias de Isaías tinham por finalidade desviar o povo de seus pecados por meio de inúmeras e severas repreensões. E os maiores opositores ao ministério de Isaías não foram os de fora, senão o seu próprio povo. O livro de Isaías é um livro para mim e para você. Se você nunca estudou, eu deixo como sugestão que você o estude, né? Então vamos aqui para Isaías 59, verso 2 diz assim: Contudo, não vamos pegar desde o verso 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido obstruído para que não possa ouvir. Contudo, Cleuma, são as vossas iniquidades que têm feito separação entre você e o vosso Deus, Cleuma. E os seus pecados, Cleuma, têm escondido a face de Deus de você, e assim ele não lhe ouvirá. Então, o que a gente entende? Que pecados não confessados nos separam do Senhor e ele não ouve as nossas orações. Entende a importância do confessar o nosso coração mau, o que acontece na nossa mente maligna? Essa é a importância,
Porque são os pecados não confessados que nos separam do Senhor Deus. Entendem, irmãos? Vamos aqui, peguem, por gentileza, o comentário da pergunta 3 do Guia de Estudos. Diz assim: a santidade nos aproxima de Deus, pois nos permite viver em harmonia com a sua vontade, afastando-nos do pecado e tornando-nos mais receptível à sua orientação. Então, olhe só, quando nós tomamos decisões de lutar contra o pecado, como nós já conversamos sobre isso nos permite viver em harmonia com a vontade de Deus. E nós vamos ficar cada vez mais sensíveis ao pecado, aquilo que realmente machuca o coração do Deus eterno. E nós vamos estar mais sensíveis e receptíveis à orientação do Senhor. Entende? Vamos então para a pergunta 4. Por que não podemos alcançar a santidade por nós mesmos? Opa! Então vamos aqui para a palavra de Deus. Por que nós não podemos alcançar a santidade por nós mesmos? Romanos, capítulo 8. Vamos lá para o livro do apóstolo Paulo, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 3 e 4. Nós já conhecemos. Temos lido, inclusive, bastante. Mas é a repetição que nos faz memorizar. Então, vamos lá. Porquanto o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne. Por que a lei estava fraca pela carne? Porque a lei mostra o pecado, a fraqueza da carne. Deus enviando o seu filho em semelhança de carne pecaminosa, semelhante a nós, ele tinha a possibilidade de pecar assim como nós, assim como eu e você. Cristo tinha, sim, a possibilidade de pecar. Foi a comunhão com o Pai constante e ininterrupta que protegeu Jesus de cair em pecado. Por que não acontece a mesma coisa comigo e com você? Porque nós largamos do Pai. Muito rápido, por sinal. Nós largamos do Pai. Nós deixamos o Senhor. E aí, um outro se aproxima e tem acesso à nossa vida. E nos leva a cair. Entende? Então, vindo o filho, seu próprio filho, em semelhança de carne pecaminosa, e pelo pecado condenou o pecado na carne. Na sua própria vida, Cristo condenou o pecado, porque ele não pecou. E aí vem o verso 4. Para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, para que ficasse comprovado que é possível viver sem pecar. É isso que está dizendo. Viver em total obediência à lei de Deus. Está dizendo isso aqui. Para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, em mim e você. Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Como é que uma pessoa não anda segundo a carne e não anda... Lembra que nós falamos da batalha da mente? Rejeitando o pecado, lutando contra ele. Queridos, o pecado ele vai se aproximar infinitas vezes ainda de nós, tentando encontrar uma brechinha para poder ali que a semente seja lançada e para que o pecado crie raízes na nossa mente, na nossa alma. Enquanto nós estivermos buscando o Pai e lutando para que isso não aconteça, para que as raízes não sejam criadas, as raízes do mal não sejam criadas no nosso coração, enquanto isso acontecer, essa batalha pelo poder do Espírito, então nós estaremos em lugar seguro. Mas a partir do momento em que nós não percebemos mais, meus queridos, então realmente é o sinal vermelho acendendo. Perigo da vida espiritual. Muito bem. Vamos para o Evangelho de João. É um verso muito conhecido também, vamos voltar. João 15:5, muito conhecido, muito conhecido. João, capítulo 5, nós vamos ler desde o início, mas o nosso enfoque está na última parte do verso. Jesus diz o seguinte: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto,
Aí vem a parte muito importante para mim e para você. Porque sem mim nada podeis fazer. Cleuma, sem mim você não vence em meio pecado. Nem meio pecado. Cleuma, é impossível vencer sem mim. O pecado da maledicência, o pecado de julgar o próximo, o pecado do orgulho, da vaidade, da ganância, da cobiça. Às vezes, queridos, nós nos pesamos, nós temos essa tendência de nos pesar numa balança em que nós temos um conceito bom demais de nós. Mas o que é que o Senhor diz de nós? Enganoso, em Jeremias, acho que é 17:9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? É isso que o Senhor Deus diz de nós, que o nosso coração é enganoso. Então, nós não podemos ter um bom conceito nosso. O único conceito nosso que nós podemos ter, sim, é que nós somos desesperadamente necessitados da graça. A graça salvadora, a graça redentora, a graça transformadora, a graça habilitadora, que é a graça que nos habilita a sermos vencedores sobre o pecado. É ela que nos habilita pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, se nós permitirmos. Entende, queridos? Então, sem mim, Cristo diz, nada podeis fazer. Tudo começa em Cristo e tudo termina com Cristo. É uma luta diária, momento a momento, segundo a segundo. Vamos para Tito, antes de Hebreus. Tito, capítulo 3, versos 5 e 6. Tito 3, 5 e 6. Não pelas obras de justiça. É isso? É. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Não é pelas coisas que nós fazemos. Mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Queridos, o batismo do Espírito Santo ele é diário. O inimigo ele vai tentar desviar o teu foco e o meu também. Sabe como? Ele vai te dar cansaço na madrugada e vai fazer com que você durma tarde na noite anterior, primeiro de tudo, para que você descompense na madrugada e não consiga acordar. E ainda você pensa, foi só hoje, está tudo bem. Então, a batalha espiritual, ela não é só hoje, ela é constante. Então, o inimigo vai tentar fazer isso. O inimigo vai tentar com que você não seja renovado pelo batismo do Espírito Santo. E o batismo do Espírito Santo, ele ocorre, sabe quando, queridos? Na madrugada, na hora silenciosa. Porque durante o dia nós podemos manter, sim, comunhão com o Senhor, conversando com o Senhor. Mas não é igual na madrugada, no momento em que estamos ali, somente nós e o Senhor. Não substitui. É por isso que eu não troco as minhas madrugadas por nenhum estudo com nenhuma pessoa. Eu me certifico se ele está sendo gravado. Porque ali, aqueles momentos, para mim, da madrugada, eles são muito valiosos, muito preciosos. Entende? Então, continua o verso 6. Então, vamos retomar. Segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, verso 6, que abundantemente, olha só, não foi um pouquinho não, foi abundância. Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando ele nos enviou Jesus, ele derramou o céu para mim e para você. O céu. Entende? Então, vamos aqui na pergunta 4, comentário. Aí no estudo bíblico, Fundamentos da Fé, diz assim: nossa natureza humana é inclinada ao pecado. E apenas por meio de Cristo e do poder do Espírito Santo, somos o quê? Capacitados a viver em santidade, superando nossas limitações.
Então, nós vimos que este poder não está em nós. Não. Ele nos é outorgado, concedido, comunicado. Entende? Imputado. Então, vamos lá. Vamos agora para a pergunta 5. Como a graça de Deus nos ajuda a viver em santidade? Vamos para Tito, já estamos aqui em Tito, capítulo 2, vamos voltar uma folhinha. Não sei se na Bíblia de vocês está na mesma folha, a minha está os 2 versos em folhas diferentes. Então, Tito, capítulo 2, verso 11 e 12 diz assim: porque a graça de Deus, que trouxe salvação, manifestou-se a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, olha só, a decisão é de quê? De renunciar. Dizer, não, eu não quero mais. O quê? As tendências mundanas para o pecado. São as tendências, é a concupiscência da carne, né? Vivamos, que ao renunciar a tudo isso, vivamos de maneira sóbria, justa e piamente neste mundo presente. Piamente é viver em piedosamente. Entende? Para viver piedosamente, só quem nos capacita a viver dessa forma é o Espírito Santo. Então, a pergunta é: como a graça de Deus nos ajuda a viver em santidade? Ela nos ajuda a partir do momento em que nós renunciamos. Esse é o primeiro ponto. Renunciar. Mas antes de renunciar, precisa haver o quê? O reconhecimento. Entende? Enquanto não houver reconhecimento, não há renúncia. Porque se eu penso que uma determinada atitude não é pecaminosa, eu vou continuar praticando. Na minha consciência vai estar tudo bem, muito embora seja errado. É por isso que há necessidade de haver um coração disposto. O coração disposto é aquele coração que se permite ser guiado, se permite ser modelado, permite que o Espírito Santo tenha acesso a ele. Entende? Muito bem. Vamos agora voltar um pouquinho para Efésios. O livro de Paulo, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, verso 8 a 10. Nós já lemos em outra ocasião, vamos ler novamente. Ai, perdão, eu acho que eu estou lendo errado. Não, tá certo. Efésios, capítulo 2, de 8 a 10, diz assim: pois pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, isso é o dom de Deus. Não de obras para que nenhum homem se glorie, porque somos feitura sua, nós somos obras da mão de Deus, criaturas, criados por Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. A partir do momento em que nós fomos salvos, fomos tocados por Cristo e fomos convidados a render nossa vida a Ele, nós fomos criados nesse momento em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas. Então, as obras de Cristo em nós, por meio da justiça dele atuando em nós. Para que isso aconteça, primeiro precisa haver renúncia, reconhecimento, rejeição ou renúncia do pecado, para que ele possa viver em nós e agir por nós. Entende? Muito bem. Vamos ao comentário. O comentário da pergunta 5, como a graça de Deus nos ajuda a viver em santidade, diz assim: a graça de Deus nos purifica e transforma, capacitando-nos a viver conforme sua vontade e a resistir ao pecado. Olha aí, vem a palavra-chave, rendição de novo, ó. Ao nos rendermos à influência de Cristo em nossa vida. É preciso que o eu morra. É preciso que o eu morra. E que Cristo cresça, supremo, soberano, na vida de cada um de nós. Pergunta 6. Qual é o papel do Espírito Santo na nossa santificação? Então, vamos lá. Vamos para 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, vamos ler o verso 13. Diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, porque Deus, desde o princípio,
vos escolheu para a salvação. Queridos, todas as pessoas da terra foram escolhidas por Deus para a salvação. Deus não faz acepção de pessoas. Através da santificação do Espírito e convicção da verdade. Olha, duas coisas. A santificação do Espírito, que é o poder para ter uma vida santa, e a convicção da verdade. A verdade é que nos santifica. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Entende? Então, aqui o Senhor Deus está nos dizendo que é pelo poder do Espírito Santo em nós que isso é possível. Vamos para Gálatas. Não vamos para 1 Coríntios primeiro, que está mais pertinho. 1 Coríntios 6:11. Se bem que era Gálatas, né? Mas agora a gente já está em Coríntios, então vamos lá. 1 Coríntios 6. Aqui o estudo está nos dizendo para nós lermos apenas o verso 11, mas nós vamos ler um pouquinho mais. Nós vamos ler do 9 ao 11, tá bom? Então vamos lá. Por quê? Porque nós precisamos do contexto para entender melhor. Diz assim, olha, lembra lá em Salmos 24? Não, 24 não. Ai, eu esqueci o verso, mas era Salmos. Que dizia, quem irá para o céu? Lembra disso? Aí agora vamos o contrário, olha só. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Aí ele vai dizer, Paulo vai escrever quem são os injustos. Não vos enganeis, nem os fornicadores, nem os idólatras. Olha, nós somos tentados a pensar em fornicadores que apenas fora do casamento. Sabia que o princípio deste pecado é possível também ser praticado dentro do casamento? No leito matrimonial? Então, isso é algo para nós pensarmos. Então, não vos enganeis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os abusadores de si mesmos, com os do sexo masculino. E, olha só, aqui está falando de uma determinada prática sexual. Nem os ladrões, nem os cobiçosos, nem os bêbados, nem os difamadores. Olha só, aqueles que difamam com a própria língua. Olha que grave é isso. Que grave é isso. Nem os extorquidores herdarão o reino de Deus. Quantos e quantas pessoas, quando eu entrei em contato, eu tive contato com uma irmã recentemente, que ela disse assim, irmã, eu ocupo tal cargo na igreja, e eu falei para o pastor que eu não participaria mais da comissão da igreja no sábado, por isso eu dei todas as explicações, eu expliquei tudo na palavra, os princípios, tudo. Sabe o que ele virou para mim e disse? Irmã, a senhora faz parte do grupo dos perfeccionistas? Este é um difamador. Entende? Este é um difamador, que se faz valer do seu cargo eclesiástico para difamar uma pessoa. Porque não vai ficar só ali, não. Ele vai falar para outras pessoas. Ah, mas vai. Vai. Entende? Então, queridos, os difamadores não herdarão o reino de Deus. Eu estou dando só um exemplinho simples, bobo, aparentemente bobo, mas não é para o céu. E agora nós fechamos com o verso 11. Ao menos alguns de vós têm sido isso, mas fostes lavados. Olha só, foram isso, mas aí o Senhor Deus diz para os coríntios, a igreja de Corinto, mas fostes lavados, a vida de vocês não é mais essa. É o que ele está dizendo para nós. Fostes santificados, fostes justos, olha só, fostes declarados justos por Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Paulo está dizendo que essas coisas que muitos deles praticavam antes, eles agora não são mais nada daquilo, são novas criaturas. Então, muitas vezes, o diabo vai usar a boca de pessoas para dizer que vocês são pecadores. Queridos, lembrem disso aqui, que o Senhor Jesus Cristo te perdoou, ele te lavou, ele te regenerou. E o pecado não tem mais poder sobre você, em nome de Jesus. Não permita que nada o separe do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
A boca de nenhuma pessoa pode te ferir. Entende, meus irmãos? Não pode, porque Deus te lavou e te perdoou. Entende isso? Nós não podemos esquecer disso. Vamos agora para Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Vamos para o versos 16 e 17. Isto vos digo, agora olha o conselho para mim e para você. Andeis no Espírito e não satisfareis o desejo da carne. Aqui está o segredo da vitória de Cristo. Cristo, quando esteve como homem aqui na terra, podendo ter pecado, por que ele não pecou? Porque ele andava no Espírito. E ele não satisfez os desejos da carne. Vocês pensam ali no deserto, quando, olha só a tentação pesada que o inimigo veio para cima de Jesus? Se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Vocês acham que Jesus não podia fazer isso? Podia sim! Morrendo de fome, tadinho. Muita fome, muita fome, muita fome, magro, todo desgrenhado. Ele podia, e vem alguém e diz, e tenta ele com algo que ele pode fazer. Entende? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede, que sai da boca de Deus. Esse era o pão que alimentava Cristo. Andar no Espírito é isso. Aí o verso 17. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra os da carne. Pois opõem-se um ao outro. Para que eles se opõem um ao outro? O próprio verso responde. A fim de que não consigais fazer o que quereis. Queridos, o que é que eu e você mais queremos? O que nós mais queremos é fazer a vontade de Deus. É ou não é? É. Mas o que existe entre nós, guerreando aqui, na arena, no campo da nossa mente? A carne e o espírito, a carne e o espírito, a carne e o espírito. E é todo o tempo, queridos. É todo o tempo. Então, aqui, olha, agora, olhe, o verso 18, porém, se deixardes que o Espírito vos guie, já não estáis sob a lei, ou seja, não haverá condenação para você. Mas você precisa deixar que o Espírito guie eu e você. Então, vamos lá. Aqui na pergunta 6, qual é o papel do Espírito Santo na nossa santificação? O Espírito Santo nos capacita e purifica, renovando nossos pensamentos e ações para que vivamos de maneira que agrade a Deus, afastando-nos do pecado. Então, primeiro, acontece uma decisão de santidade. É a renúncia. Primeiro vem o reconhecimento, aí vem a decisão, renúncia. E depois vem o quê? Que o Senhor dá? Poder para viver em santidade. É isso. Mas primeiro é preciso haver a renúncia consciente por uma mente renovada. Pergunta 7. Como podemos crescer em santidade diariamente? Como podemos crescer em santidade diariamente? Vamos para o Antigo Testamento, Salmo 119. Vamos lá. Salmos 119, verso 11. Diz assim: tua palavra eu tenho escondida no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, o que nos impede de pecar? Tendo a palavra aqui, ó, no nosso coração, a nossa mente. E isso só é possível a partir do momento em que nós estamos tendo contato com a palavra diariamente. Diariamente. Tiago 1:22. Vamos lá. Novo Testamento, Tiago, capítulo 1, verso 22. E sede cumpridores da palavra, e não ouvintes apenas, enganando-vos a vós mesmos. Queridos, nós não podemos ser papa-sermão. É por isso que eu faço, nós aqui nesse estudo bíblico, nós fazemos questões de nós estamos lendo os versos, porque é a voz de Deus para nós. Então, foi daí que surgiu essa minha necessidade, há muitos anos, de fazer um estudo bíblico voltado totalmente cristocêntrico. Exatamente por isso,
para que a palavra ela realmente fizesse, todas as vezes que nós estivéssemos em angústia, alguma coisa, abríssemos esse estudo bíblico e fôssemos confortados por ele. Não por ele em si, mas pelo conteúdo dele, né? Para onde ele nos direciona, que é Jesus Cristo. Então, aqui, sede cumpridores da palavra. Podemos cumprir a palavra por nós mesmos? De forma alguma. Não podemos. E não ouvinte apenas, enganando-vos a vós mesmos. Então, a partir do momento que nós ouvimos e nós damos permissão para que o Espírito haja na nossa vida, aí vem o poder para vencer. O poder para que a palavra ela seja praticada em nossa vida. Entende? Vamos para 2 Pedro, perto de Apocalipse. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. 2 Pedro 3, 18. Porém, Cleuma, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescei, Cleuma, coloque o seu nome. Crescei, Maria Alice, crescei, Giovanni, crescei, Ariana, Rosilene, Deus Alice, Mariceles, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é tudo que nós precisamos. E todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, na pergunta 7, vamos para o comentário no guia de estudos. Como podemos crescer em santidade diariamente? Crescemos em santidade quando nos entregamos a Deus diariamente, buscando o conhecimento de sua palavra e permitindo que o Espírito Santo transforme cada aspecto de nossa vida. Permitindo que o Espírito Santo transforme cada aspecto de nossa vida. Então, há necessidade, a palavra-chave aqui que eu até circulei no meu guia de estudos, permitindo. Para mim, essa foi a palavra-chave, é permissão. Nós só permitimos, nós somos capazes de permitir que o Espírito Santo haja em nós a partir do momento em que nós percebemos, reconhecemos o que é pecado. Quando nós reconhecemos, nós nos entristecemos, nós renunciamos, nós confessamos, abandonamos, e aí sim o Senhor Deus nos concede poder para não cair mais no pecado. Entende? Pergunta 8. Qual é a relação entre santidade e o afastamento do pecado? Vamos para 1 João 3,6. Está aqui pertinho. 1 João, capítulo 3, verso 6. Que diz assim. Nós vamos ler apenas a primeira parte. Qualquer que permanece nele não peca. Sabe por que eu gosto muito das versões fiéis? Que é a versão King James, que é essa minha, e a versão ACF, Almeida Corrigida Fiel, porque elas são a tradução dos originais. Aqui é a tradução mais fiel que existe. Diz, qualquer que permanece nele não peca. Não é que não vive na prática do pecado, não. É não peca, ponto. É isso que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Jesus permanecia em Deus constantemente e ele não pecou. É isso que eu e você devemos fazer. Por que nós pecamos? Porque nós não andamos com Jesus. Nós largamos dele. O eu toma a direção, o eu decide. Por que a gente é grosso? Dá resposta torta? Por que a gente é irônico, sarcástico? Por quê? Porque nós largamos de Cristo. E aí o eu maligno toma a frente. Entende? Vamos para 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vamos ler do 3 ao 7. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, perdão. Vamos ler do verso 3 ao verso 7. Porque esta é a vontade de Deus, é um verso conhecido também. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais de quê? Olha só, da fornicação,
que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, nosso corpo, em santificação e honra. Vamos para o verso 5. Não na paixão de concupiscência, como os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, que vivem dissolutamente, que vivem de qualquer jeito, fazendo o que bem entendem, que não conhecem a Deus. Verso 6, que nenhum homem oprima ou engane seu irmão em qualquer assunto. Oprimir é fazer aquilo que a sua consciência diz que você não deve fazer. Isso é o que mais tem acontecido nos dias de hoje. Pessoas sendo perseguidas, difamadas, taxadas de nomes terríveis, dissidente, perfeccionista, né? Radical. Tem outro, como é que... Eu esqueci o outro nome. Eu esqueci. E são taxados, indo porque estão seguindo a consciência delas de acordo com o que Deus revelou para elas. Então, muitas pessoas estão sendo perseguidas terrivelmente, estão sendo oprimidas, porque o Senhor é vingador de todas as coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Verso 7, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Quando nós tomamos uma decisão de, por exemplo, de não transgredir o sábado participando de uma comissão de igreja, de não transgredir o sábado participando de um ensaio de coral, de não transgredir o sábado participando de um treinamento, seja ele sobre o que for, não é adoração. É transgressão do sábado. E aí, as pessoas chamam a gente de fanáticos, era essa a palavra. Isso é fanatismo. Se chamaram Jesus Cristo, queridos, de Beelzebul, vão chamar a gente de quê? Não é verdade? Foi a própria igreja de Deus na terra, na época, que chamou Jesus de Beelzebul. Entende? Própria liderança. Você acha que vai ser diferente conosco? Se nós nos decidirmos a fazer a vontade de Deus? Não será. Então, o Senhor está dizendo que o Senhor nos chamou para a santificação. E ser chamado para a santificação é ser chamado para ir na contramão. Na contramão de muita coisa que as pessoas, a maioria, queridos, a maioria nunca está certa, sabia disso? Não, não, não. Então, o Senhor Deus nos chama para a santificação. Vamos ler aqui, pergunta 8. Qual é a relação entre santidade e o afastamento do pecado? A santidade nos separa do pecado, fortalecendo o nosso compromisso com Deus e nos capacitando a rejeitar aquilo que o desagrada, para vivermos em conformidade com a sua vontade. Entende? Pergunta 9. Como Cristo é o nosso exemplo de santidade? O Senhor Deus nos deu um modelo alcançável e não inalcançável, que fosse impossível de alcançar. Não. Ao nos dar Jesus Cristo como nosso modelo de santidade, de santificação, de santidade, ele estava nos dando um modelo alcançável. Vamos para 1 Pedro, lá atrás, perto de Apocalipse. Vamos para 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Vamos para o verso 21, vamos ler até o 23, tá bom? 21 ao 23. Porque para isto sois chamados. Olha só para o que nós somos chamados. Pois Cristo também sofreu por nós, deixando-nos um exemplo para que sigais as suas pisadas. Um exemplo alcançável. A palavra está nos confirmando isso, para seguirmos exatamente a vida que Jesus tinha. Tudo bem? Verso 22. O qual Cristo não pecou, e nem malícia se achou em sua boca. O qual, sendo injuriado, olha só, você vai ser injuriado ainda, e eu também. E como Jesus foi, mas olha só a postura de Cristo, o qual, quando injuriado, não devolvia injúria. A nossa tendência é devolver, não é verdade?
E quando sofria, não ameaçava. Ah, queridos, isso é um desafio da minha vida. Sofrer como Jesus sofreu e não devolver. Ir como ovelha muda para o matadouro. Esse é um dos grandes objetivos da minha vida. Porque meu temperamento é terrível, meus irmãos. Mas entregava-se àquele que julga justamente. Olha só, ele entregava tudo a Deus, que é o justo juiz. Tem uma jornada bem longa para mim e para você, não é verdade? Vamos para João, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 17. Nós conhecemos esse verso. Evangelho de João, capítulo 17, verso 19, que diz assim: assim como tu, é a oração de Jesus, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei. Não, perdão, estou no verso errado. Santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é verdade. Então, é a palavra de Deus que vai nos santificar. É só a palavra. Por quê? Porque é Deus falando conosco. Entende? Vamos ler aqui o comentário da pergunta 9. Como Cristo é nosso exemplo de santidade? Cristo viveu uma vida perfeita e sem pecado. E ele é o modelo de santidade, o modelo alcançável de santidade. Ele nos mostra como viver em obediência e comunhão com Deus. E por meio dele, podemos ser transformados. Diz amém? Por meio de Cristo, eu e você podemos ser transformados. E vamos para a última pergunta do nosso estudo. Como a santidade nos prepara para o retorno de Cristo? Vamos para o 1 João, lá no final da Bíblia, quase no final, 1 João, capítulo 3, versos 2 e 3. 1 João, capítulo 3, versos 2 e 3, diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Nós já lemos, vamos reler. Mas sabemos que quando ele aparecer, haveremos de ser semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo assim como ele é. E o verso 3. E qualquer homem que tem nele esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Nós estamos na nossa caminhada, tomando decisões de santidade todos os dias. Ou pela santidade ou contra ela. Mas nós não podemos perder de vista que o nosso objetivo é o céu, é estar com Jesus, é dar aquele abraço em Jesus naquele dia. Você já pensou no abraço de Jesus, dizendo para você o quanto ele esperou por aquele dia, pelo dia do nosso encontro? Você sabia que o seu nome passou pela mente de Cristo ali na cruz? E ele suportou por você individualmente, como se não houvesse nenhuma outra pessoa no mundo? Jesus suportou por mim aquela cruz. E por você. Vamos para 2 Pedro. 2 Pedro 3, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, verso 14. É o nosso último verso. Por isso, amados, visto que aguardamos estas coisas, tudo isso que nós estudamos hoje, sede diligentes, firmes, perseverantes, para que por ele, por Cristo, sejais achados em paz, sem mácula e irrepreensíveis, ou seja, sem pecado. Deus não diria algo que fosse impossível de alcançar. Ele está dizendo aqui que é possível viver sem pecar, se nós estivermos em espírito com Ele, momento a momento, como Jesus ficou. Vamos ler aqui o comentário da pergunta 10, como a santidade nos prepara para o retorno de Cristo. A santidade nos prepara para o retorno de Cristo ao alinhar nosso caráter com o de Deus e nos capacitar, sempre tem essa palavra, né? E nos habilitar, nos capacitar a viver em conformidade com a sua vontade, em expectativa para encontrá-lo.
A nossa caminhada de santidade, a vida de santidade nesta terra, queridos, é exatamente isso, para encontrarmos com Jesus naquele grande dia. Eu queria fazer um apelo para você, um convite. Você está com seu guia? Acompanhe lá a leitura. Um convite para você na página 102, que diz assim: Deus nos chama para uma vida de santidade, uma vida que reflete seu caráter e é separada do pecado. Essa jornada de santidade não é um peso. Isso é muito importante, queridos. Não é um peso, uma lista de regras, mas um chamado de amor de um pai que deseja que seus filhos vivam em comunhão com ele e experimentem a plenitude da sua paz. Ao escolher viver em santidade, você está aceitando a presença de Deus em cada aspecto da sua vida e permitindo que ele transforme seu coração, seus pensamentos e suas atitudes. Você dá permissão para Jesus quando você escolhe viver em santidade. Você dá permissão para ele trabalhar em tudo na sua vida. Pense com carinho. Você deseja atender esse chamado para uma vida mais próxima de Deus, uma vida de santidade e dedicação sincera a Ele? Aceitar esse convite é abrir seu coração para que Cristo viva em você, moldando sua vida e fortalecendo para que dia após dia você possa refletir o amor e a pureza de Deus ao mundo. Então, que a resposta do meu e do seu coração possa ser sim, Senhor. Eu desejo ser moldada pelo Senhor. Eu espero que as reflexões que nós fizemos hoje, que elas encham o seu coração de esperança, de fé, e que você possa perseverar até o fim. Não desista. Cristo está ao seu lado até o fim. O meu e o seu lado. Vamos orar? Pai eterno, bondoso Deus, Criador. Louvado e bendito seja o nome do Senhor, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor é, e por tantas promessas maravilhosas, Senhor, de que o Senhor estaria conosco todos os dias até o fim. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor não desiste de nós. E obrigada, acima de tudo, pela Santa Bíblia que o Senhor deixou para nós, para nos santificar. Ajuda-nos a submetermos nossa vida todos os dias, momento a momento, ao Senhor. A reconhecermos o que é o mal que habita em nós e entregarmos a nossa vida ao Senhor. Obrigada por nos ouvir. Em nome de Jesus. Amém.